Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aí aguardando a nossa irmã Délia, que será responsável pela direção das atividades de hoje, para logo mais estarmos iniciando os nossos trabalhos. Boa noite, Patrick. Boa noite, Délia. Tudo bem, né? Tudo em paz com você? Graças a Deus. Então vamos começar. Prezadas amigas e amigos, boa noite. Vamos iniciar a live do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com a presença do nosso irmão Patrick Pires, que nos falará sobre o tema Esperanças e Consolações. Agradecemos a sua sintonia. Vamos à nossa prece inicial. Que Deus, a que devotamos a nossa gratidão, ampare a todos nós e abençoe a cada pessoa que esteja nos assistindo. Envolva a nossa humanidade em sua infinita misericórdia, sustentando a todos que se encontram vitimados pela pandemia do coronavírus e outros desafios das nossas necessidades existenciais. Que o Mestre Jesus seja sempre a luz da nossa consciência. Ilumine, Senhor, o palestrante dessa noite e que ele seja envolvido com as luzes da tua divina sabedoria. Que a tua paz e o teu amor nos envolva sempre. Viva Jesus! Amanhã teremos uma live musical em homenagem aos pais. Então nós convidamos a todos aqui presentes. Às 19 horas é uma live com cantores espíritas. No próximo sábado teremos a palestra Reflexões sobre a Morte com Abigail Guimarães. Então neste momento nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Patrick Pires, que após a sua palestra, ele fará a prece de encerramento, finalizando a nossa transmissão. É com você, Patrick, e um bom trabalho. Boa noite. Obrigado, Délia. Boa noite. Bem, meus irmãos, boa noite a todos, mais uma vez. Que o Mestre Jesus possa nos envolver na sua paz, no seu amor, na sua misericórdia, distribuindo as suas bênçãos para todos que nos acompanham, para os seus lares, para os seus familiares, para que nos sintamos, de fato, conectados com o Mestre Jesus, com os benfeitores amigos, lembrando da promessa do Cristo de Deus, de que estaria ao nosso lado e de estaria sempre com aqueles que se reunissem em seu nome. 2 ou mais reunidos, ele já estaria conosco. E temos a absoluta certeza de que ele nos ampara todos, nos ouve, conhece as nossas necessidades e nos ofertará as bênçãos e os medicamentos espirituais de que cada um de nós necessitamos. Agradeço também aos queridos irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, de Vitória da Conquista, onde já tivemos a oportunidade de fazer amigos que são muito generosos. Mando um abraço para o nosso querido Barreto e todos aqueles outros que lá laboram, auxiliando a manter este ponto de luz que se irradia por Conquista, pela região, e agora pelas oportunidades que a tecnologia nos oferece por todo o mundo. E tendo agora esta oportunidade de refletir juntamente com todos vocês sobre este tema tão presente e tão apropriado para o momento em que vivemos, que é este momento de pandemia
pelo coronavírus, e que tem gerado muitos questionamentos por parte das pessoas, religiosas ou não, e também muitos questionamentos do que é que o Espiritismo nos oferece de resposta, o que é que isso significa em nosso momento evolutivo, quais seriam, para aqueles que já têm essa convicção no Criador, quais seriam os propósitos de Deus neste momento. E a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, vem nos trazer esperanças e consolações, porque ela nos faz lembrar, ela resgata o Evangelho do Cristo, os seus ensinamentos, as suas palavras, os seus exemplos, e nos ajuda a identificar o espírito da letra, daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus vivenciou e que foi registrado pelos seus companheiros. Nos ajuda a transcender uma experiência religiosa, ainda muitas vezes iniciática, muitas vezes pueril, que nos fazia ver o Criador como um ser ainda orgulhoso, como um ser colérico, como um ser punitivo. Ainda nos fazia ver a experiência da vida que nos foi dada pelo Criador como uma experiência curta em que nós somos criados e logo depois de uma única vida seríamos julgados e aí teríamos uma destinação definitiva de felicidade, de gozo permanente dentro de uma concepção da época ou de sofrimento eterno. E a doutrina espírita vai nos mostrar que as experiências da vida, todas elas são professoras do processo evolutivo de cada um de nós e coletivamente reunidos. Vai nos mostrar que por mais que nós, de fato, passemos por dificuldades, passemos por dores, passemos por angústias e aflições, por mais que nós não tenhamos como deixar de passar em absoluto por estas experiências, no mundo em que nos encontramos, um mundo ainda de expiação em provas, em processo de mudança para o mundo de regeneração, essas experiências fazem parte desse contexto, desse momento evolutivo individual de cada um e da coletividade. Mas nos traz um norte, um esclarecimento que nos permite ressignificar os acontecimentos, compreendê-los melhor, reduzi-los a o que eles realmente significam e verificando que cada experiência, por mais dura que possa parecer, é uma gota no oceano da eternidade. Que Deus criou a vida e que a vida nos acompanhará sempre, é um atributo nosso, que as dores e os sofrimentos são temporários e que a nossa destinação é a paz interior, é a felicidade. E este tema, esperanças e consolações, nos faz, espíritas, por óbvio, lembrar de uma parte do Livro dos Espíritos, a obra inaugural da codificação espírita, publicada na sua primeira edição em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, compilada ali pelo trabalho do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que passou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec, mais abertamente, todos sabiam da sua origem, mas porque ali reconhecia uma obra não sua, mas uma obra dos espíritos, aqueles espíritos que estavam sob o comando, sob a orientação, sob a supervisão do próprio Cristo, que vinha ali confirmar uma informação, uma verdadeira promessa, não no sentido pejorativo, mas no sentido benéfico da palavra, que o Cristo nos fizera, que está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, do Consolador que ele nos prometeu, e daí porque utilizamos esta expressão do Consolador prometido pelo Cristo, quando ele, naqueles momentos finais em que compartilhava da companhia dos seus queridos amigos, os apóstolos, os discípulos, aqueles que ele já dizia que já não mais chamava de apóstolos, de seguidores, mas de amigos, que não havia alegria maior do que aquela de alguém que dar a vida pelos seus amigos, e não só no sentido de dar a vida material, no holocausto, num testemunho, mas
dedicar a sua vida para o bem do próximo, e naqueles momentos em que ele ia anunciando os acontecimentos que se dariam nos próximos dias, da sua prisão, do seu sacrifício, em que ele via entre os seus companheiros a aflição natural, ao tomarem conhecimento desses fatos, ele vai nos dizer que eles não deveriam se turbar em seus corações, que deveriam acreditar que há muitas moradas na casa do Pai, que ele iria, mas que ele retornaria para buscá-los, que, em verdade, os discípulos até já conheciam o caminho, e Tomé, no seu espírito indagador, questionador, fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? E ele responde: em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Benfeitora Joana de Ângeles nos fala: sou o caminho da verdade e da vida. Deus, na sua essência maior, como a verdade, que nos deu a vida. Jesus, o caminho da verdade e da verdadeira vida, daqueles que estão vivos, mas não estão mortos, porque muitos de nós estamos vivos, mas mortos para os verdadeiros valores e objetivos da vida. E temos muitos que chamamos de mortos, mas que estão plenamente vivos, vivendo uma vida na sua maior plenitude, sem o véu da carne, que muitas vezes obscurece a nossa compreensão da vida. Mas adiante ele vai nos lembrar e vai nos dizer que aqueles que me ouvirem, aqueles que ouvirem os meus mandamentos, aqueles que estiverem conectados com Cristo e cumprir os meus mandamentos, se nós fizéssemos isso, ele rogaria ao Pai, para que o Pai nos encaminhasse um outro Consolador, porque ele era e é sempre, foi e continua sendo o nosso maior Consolador, que a doutrina espírita não se contrapõe, nem concorre, porque ela é o Evangelho redivivo na sua pureza. Então nos traz de novo Jesus, traz Jesus para o nosso presente e alia os seus ensinos, alia os seus testemunhos com a ciência, com a razão, nos mostrando que ali nós não temos apenas uma experiência mística, uma experiência religiosa, mas temos uma experiência real, objetiva, espiritual, porque todos nós somos espíritos. Nos mandaria este Consolador para lembrar tudo o que ele nos falou e nos explicar muitas coisas mais. Nos mandaria ele, aquele que viria como o Espírito da verdade, que o mundo não conseguia compreender naquela hora, mas o que os apóstolos já conseguiriam. Então nós temos agora essa benesse, essa demonstração da bondade e da misericórdia divina com a doutrina espírita, que não é dos espíritas e que não se limita a ser mais uma religião, mas é um projeto da espiritualidade, um programa de educação da espiritualidade, cujas suas disciplinas vão nos revelando com clareza a lei de Deus, os seus desígnios, as causas das aflições presentes e pretéritas, o porquê dos sofrimentos, o porquê dos acontecimentos, o porquê das tragédias, o porquê dos flagelos, e como nós podemos nos portar melhor nesses acontecimentos para extrair deles o aprendizado da disciplina, para que nós possamos vencer as aflições para além dos níveis que elas nos impõem minimamente, como nós podemos estar conectados ao fluxo da vida. Então, a doutrina espírita vem com esta feição de um novo Consolador que nos resgata Jesus, o nosso grande Consolador. E não é um consolo que apenas fala a uma dimensão mística nossa, a uma dimensão que desconectada da razão, mas é aquele consolo que se mostra lógico, que se mostra racional, e que nos permite viver buscando uma paz interior, buscando uma serenidade, buscando uma fé, buscando desenvolver novos padrões de esperança, buscando, sobretudo, ampliar a nossa capacidade de amar. O Livro dos Espíritos é interessante. A obra foi dividida em 4 partes.
nós o sabemos. A primeira delas, destinada à explicação, ao esclarecimento das causas primárias da criação. Começa com a pergunta de Kardec de que é Deus? E a resposta maravilhosa dos benfeitores espirituais é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ou primária, conforme algumas traduções. Humberto de Campos, num capítulo do livro Doutrina e Escola, vai nos informar que Allan Kardec chegou a ter dúvidas sobre qual seria a parte que ele colocaria no início da codificação. Ele que vivenciava, a humanidade que vivenciava um momento de descrédito da religião, um momento de afastamento de Deus, em que existia um avanço científico, um avanço filosófico muito grande, e parecia que a feição religiosa da humanidade representava um atraso, representava uma espécie de feição medieval e primitiva do ser humano, por conta dos equívocos que nós, humanidade, já tivemos neste campo. Então ele estava um pouco receoso de iniciar falando da criação, da obra da criação de Deus, mas também quando lembrava ali sobre grandes referências da filosofia, da ciência, lembrava-se também de fatos particulares destes indivíduos em que caíram por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da permissividade diante das paixões humanas. E ele verificava que a ciência sozinha, a filosofia por si mesma, não é suficiente para manter o homem conectado com uma vida mais saudável, com uma vida mais harmoniosa e serena, em relação a si mesmo, às suas possibilidades, às suas faculdades, e em relação à vida em sociedade, na coletividade, respeitando o outro, respeitando as opções da outra pessoa, as suas convicções, o seu tempo, o nível evolutivo de cada um. E então, naquela dúvida, ele faz uma prece sentida, e em determinado momento, de olhos fechados, na acústica da sua alma, ele ouve: não menosprezes a fé, não inicies a obra de redenção da humanidade sem a bênção divina. E então, ali ele tem a certeza, a resposta da espiritualidade, como voz na sua mente, a voz da consciência, ali intuitivamente recepcionada por ele, de que deveria iniciar a obra da regeneração da humanidade, esta religação nossa com o Pai, através da explicação, justamente dentro do possível, do que é Deus, da obra da criação. Então nós temos a primeira parte nos falando da criação, nos falando de Deus, do nosso Pai, nos dando aquela feição que Jesus nos trouxera de Deus Todo-Poderoso, mas um Pai misericordioso, um Pai bondoso, um Pai amoroso, todo sabedoria, todo bondade, todo misericórdia, onisciente, onipresente, único. E ali diversos outros atributos. Depois, numa segunda parte, nos fala do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, desse novo continente que é descoberto por nós, trazido pelos espíritos, estimulados ali pelos fenômenos iniciais das mesas girantes, das batidas, dos raps, e que depois, a partir dos diálogos extraídos por Allan Kardec, com a colaboração de tantos médiuns, ele vem saber agora de maneira mais clara, mais objetiva, como é essa realidade do mundo espiritual, que depois seria muito ampliada com a colaboração de tantos espíritos, como André Luiz, como Humberto de Campos, como Manuel Filomeno de Miranda, e diversos outros. E depois temos uma terceira parte que vai nos falar das leis morais, essas balizas que nós precisamos conhecer e que ali estão divididas didaticamente para favorecer a nossa compreensão, nós que ainda temos uma limitação no nosso nível evolutivo de conhecer o todo, porque essas divisões são apenas para a nossa compreensão. À medida que nós vamos ampliando
verificamos que tudo está ligado, que tudo está conectado, e nós não temos como dissociar um determinado sentimento do outro, não temos que dissociar uma lei em relação a outra, são apenas abordagens, são apenas vieses de predominância num ou no outro contexto, mas tudo está interligado. Mas ali nós temos as diversas leis morais que nos mostram e vêm nos chamar a atenção depois de nos apresentar os fenômenos, depois de nos apresentar essa outra realidade, que eu posso conhecer tudo isso, eu posso conhecer Deus, eu posso admitir, posso ter essa fé, eu posso conhecer os fenômenos, eu posso vivenciá-los, mas tudo isso deve me levar a uma mudança interior, deve me levar à busca dessa reconexão com o Pai, daí porque as leis morais. Mas os espíritos sabiam que, apesar de tudo isso, nós temos as nossas aflições. Nós plantamos no passado muito joio e agora estamos colhendo o joio, que já está misturado com um pouquinho do plantio do trigo. Hoje, talvez recentemente, na atual encarnação, nas encarnações mais recentes, nós já iniciamos um plantio melhor, mas a colheita ainda se fará em tempos futuros, vindouros. A colheita agora ainda é do plantio negativo. Então nós temos essa mescla, essa transição entre o homem do passado, que nos é lembrado no presente através das consequências, e o homem do presente, que tem novas disposições. Essas suas novas disposições nos ajudam a ter uma fortaleza para compreender, resistir e ressignificar as experiências, as consequências absorvidas do passado, e que, por consequência, faz, com as suas novas escolhas, constrói um futuro melhor. Então, nós estamos nessa transição. E aí vem a quarta parte do Livro dos Espíritos, ou o quarto momento ali em que nós temos das esperanças e das consolações, e que os Espíritos nos dividem falando das penas e gozos terrestres e também das penas e gozos futuros, mostrando da dimensão física e da dimensão espiritual. E aí lembramos, por conta da expressão esperança, que muitas vezes está associada à fé, associada ao amor, lembramos do apóstolo Paulo, o 12º apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele em relação ao qual nós devemos muito do conhecimento que temos da mensagem cristã, dos exemplos. Ele que foi e ainda é um exemplo de conversão. O exemplo daquele homem, ainda cheio de orgulho, das suas convicções, de uma fé firme, mas ainda sedimentada em padrões equivocados, que diante do amor, diante do toque amoroso de Jesus, diante da luz que representava o Cristo, na sua caminhada na direção de Damasco, ele então tem a coragem e mostra a sua dignidade, caindo de joelhos ali com a cabeça no deserto e na simbologia, né? Aquele que está muito orgulhoso, muitas vezes cai do cavalo. E ele caiu do cavalo no seu orgulho, mas teve a coragem de reconhecer ali o Senhor, o Mestre Jesus, e de perguntar o que é que ele desejava do Cristo para ele, e seguir as orientações, demonstrando uma fé, porque ele era um perseguidor de cristãos. Então, numa lógica, dentro de uma justiça humana, alguém que já tinha sido um responsável pela morte de um cristão, pela prisão de tantos outros, que estava em perseguição, poderia imaginar, tudo bem, eu agora identifico que o Cristo é uma verdade, mas talvez eu tenha que pagar por isso, primeiro, para depois ter direito a me integrar à caravana dos trabalhadores da seara do Senhor. Mas ele pergunta a Jesus o que é que Jesus quer. E ao receber as orientações, ele vai e segue sem saber o que viria na frente, demonstrando ali a força da sua fé, a sua esperança num futuro melhor, confiando no Cristo.
e demonstrando o seu amor a Deus, que naquele momento estava dentro de si, num processo de transformação daquele Deus do Antigo Testamento para o Deus então apresentado por Jesus. E Paulo é uma referência no cristianismo, Paulo é uma referência dentro do espiritismo, e Paulo é uma referência no mundo espiritual para aqueles que hoje, muitos dos quais nós temos como benfeitores que verdadeiramente o são. No livro 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, que foi um grande trabalhador espírita, que teve muito contato com Chico Xavier, que criou instituições, que se dedicou à evangelização infantil, e Clóvis Tavares ali, criando esse livro a partir de testemunhos de Chico, a partir de informações que tinha dentro dessas 3 décadas que ele teve a oportunidade de conviver em certa medida com Chico Xavier, ao momento em que ele registra a informação de Emmanuel, em que Emmanuel descreve que depois da sua experiência ali como Públio Lentulus, como senador romano, experiência essa descrita no livro Há 2000 anos, dele, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, quando ele, Emmanuel, foi o Públio Lentulus, um senador romano contemporâneo ao Cristo, e embora já um homem com lampejos para o bem, digno, ele não teve ali a firmeza de se desvencilhar do seu orgulho, da sua posição, para fazer uma defesa mais intensa que poderia livrar o Cristo daquela ocorrência. E então ele ficou se sentindo falido, amargurado dentro da sua condição por conta de não aproveitar aquela experiência. E Clóvis Tavares vai nos informar naquela obra, sempre a partir do que ouvia de Chico, das informações compartilhadas de Chico, que por sua vez as conhecia por Emmanuel, que Emmanuel somente foi recuperar, alcançar, melhor dizendo, a condição espiritual que ele poderia ter alcançado naquele momento em que ele estabelece um encontro e um diálogo mental com o Cristo, se tivesse se permitido aceitar Jesus como quem ele era, o Messias, o Filho de Deus, e fazer as intervenções que estavam ao seu alcance, que ele só alcançou a condição espiritual cerca de 15 séculos depois, quando reencarna como o padre Manuel da Nóbrega, e que tem uma nobre missão de auxiliar na formação espiritual da nação brasileira, juntamente com José de Anchieta, juntamente com tantos outros espíritos, como Batuíra, à época, João Ramalho, um dos responsáveis pela fundação de São Paulo. Aí uma homenagem que Manuel da Nóbrega presta a ele, o apóstolo Paulo, que espiritualmente figurava como uma espécie de mentor dele e de uma coletividade de espíritos maior. Lá, em 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares vai dizer que Paulo passou a ser, para ele, espírito, Emmanuel, ali nos primeiros séculos, uma espécie de mentor, uma espécie de inspirador das suas atividades, não só dele, não nessa configuração de um mentor pessoal, mas como aquele mentor de uma coletividade que passava a se dedicar à semeadura mais intensa do Evangelho por outros locais do mundo. Então, vejam ali a importância deste apóstolo na formação e na continuação do Evangelho entre nós. No livro Ressurreição e Vida, uma obra mediúnica, cujo autor é Leon Tolstói, recebida por Ivone do Amaral Pereira, pela sua mediunidade, nós temos ali no primeiro capítulo, o Reino de Deus. Leon Tolstói descrevendo o momento em que no mundo espiritual ele vai para uma instância espiritual e vê uma circunstância, numa relva, em que muitos adultos jovens estão ali sentados e são espíritos se preparando para reencarnar. E eles veem então, sentado numa pedra, a feição dos antigos mestres da tradição da Grécia, de Roma, do Egito, entre os hebreus, aquele mestre que se senta numa pedra, num local um pouco mais alto, e seus discípulos ali sentam ao chão, ouvindo. E ele identifica
aquele que falava, a figura de Zaqueu, aquele mesmo do Evangelho, que estava no sicômoro e que foi convidado por Jesus a descer, e informado que Jesus se hospedaria, se alimentaria na sua residência naquela ocasião. E ali ele vê, porque os alunos, na sua preparação para a reencarnação, pediam que aquele mestre falasse algo que os marcaria muito, que serviria de intuição quando eles estivessem reencarnados e talvez se distanciando dos propósitos da reencarnação, para que eles pudessem lembrar de algo forte relacionado à mensagem do Cristo. E então, Zaqueu vai descrever, vai narrar para aqueles aprendizes a sua experiência depois do sacrifício de Jesus. Vai informar que depois que Jesus morreu, foi crucificado, que ele ficou em desalento. Que ele cumprira aquela promessa que fizera ao Cristo, de dar os seus bens, de dividir os seus bens com os necessitados, de indenizar aqueles que ele pudesse ter prejudicado. Ele fala que ele ficou com o patrimônio apenas o mínimo necessário para a continuidade imediata da sua vida, e o restante ele distribuiu entre familiares necessitados e pessoas carentes. Só que com a morte do Cristo, ele ficou meio perdido, como aconteceu com muitos discípulos e até apóstolos. E ele buscou ali o convívio, se aproximar de Pedro, de João, e que eles, de certa maneira, não davam muito atenção para ele. E ele intimamente achava que talvez fosse por conta de sua condição de publicano, de pessoa que era vista de forma negativa pelos judeus, porque o publicano cobrava impostos em favor de Roma. Era um judeu que traía, na visão de muitos judeus, traía o seu povo, trabalhando para aquela nação invasora. Então ele começou a achar que talvez fosse uma forma de preconceito dos apóstolos. Depois ele viria a saber que não, é porque os apóstolos estavam de fato também, nas suas angústias, envolvidos ali, buscando compreender as tarefas que deveriam desenvolver. E ele passou um tempo assim, e ele relata que não buscava fugir da condição de seguidor, de discípulo do Cristo, que ele não tinha medo de ser preso, de talvez ser punido, mas ninguém deu atenção para ele nem nesse sentido. Até que um dia ele soubera da presença de um jovem que na estrada de Damasco fora tocado pela imagem, pela luz, pelo amor de Jesus. E que aquele jovem antes era um perseguidor dos cristãos e que, muito ligado ao sinédrio, aos julgadores, que era visto como uma esperança de um dos maiores integrantes futuros do sinédrio, e que ele agora estava. Em que ele fora a Jerusalém e que onde ele estava indo, ele dava o testemunho daquela ocorrência na estrada de Damasco. E que ele, então, Zaqueu teve interesse. Lá foi e se emocionou com o testemunho de Paulo, que antes era Saulo, e que depois que se modifica, abandona o seu nome de batismo e adota o novo nome Paulo, que significa pequeno. Lembrando aquele pensamento, aquela frase de João Batista, aquele que se diminui para que o Cristo é que apareça. Então, ele faz o seu testemunho, é ouvido por muitos se convertem naquela oportunidade, Zaqueu se emociona, e depois aguarda para ir conversar com Paulo de Tarso. E ele que vai atendendo amorosamente a todos os que o buscavam, e quando chega na oportunidade dele, ele conta a sua experiência com Cristo, conta a sua experiência após o sacrifício do Cristo, conta que não obteve êxito em se aproximar dos apóstolos, que ele já conhecia muito do Evangelho do Cristo, das mensagens, porque ele estava sempre acompanhando os acontecimentos, aqueles que eram os apóstolos, mas que ele não sabia muito o que fazer, estava perdido. E então recebe a orientação, o acolhimento amoroso de Paulo, que diz para ele que agora que ele já estava abastecido de conhecimento, que ele já estava seguramente conectado aos propósitos da vinda do Cristo até nós, que ele não se limitasse mais a ouvir, que ele não guardasse aquele tesouro com ele, que ele então colocasse aquele talento conquistado, dado pela divindade, a favor dos seus irmãos,
que ele buscasse divulgar também o Evangelho, seja através da fala, seja sobretudo através das ações, das boas ações e dos exemplos. E ele então encerra o capítulo, Tolstói lembrando a fala final de Zaqueu para aqueles reencarnantes, que só então, a partir do momento em que ele recebe as orientações de Paulo, para utilizar aquelas ferramentas que recebera do Cristo à disposição do próximo, e que cumprira isso, muitas vezes realizando atividades simplórias, humildes na visão humana, mas buscando em todas elas fazer da melhor maneira possível, com amor ao próximo, com bondade. Muitas vezes nós pensamos no amor ao próximo pelo que falamos, pelas palavras, ou por atos grandiosos. Só fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, seja ele qual for, o trabalho lícito e legítimo, nós demonstramos o amor ao próximo, muitas vezes porque não sabemos sequer quem será o destinatário do nosso trabalho. Mas nós fizemos com cuidado, nós fizemos com amor, nós fizemos com carinho. Então aquilo que eu produzo, que eu faço, estará menos suscetível ao equívoco, a gerar um transtorno para alguém. Então, aí nós temos uma demonstração do amor, até através do trabalho bem feito, porque então este trabalho alcançará alguém, mesmo que nós não saibamos de quem se trata. Mas Zaqueu encerra dizendo que só quando ele seguiu a orientação de Paulo é que ele então conseguiu encontrar aquele reino de Deus apregoado pelo Cristo que se encontra dentro de nós. Ele encontrou o reino de Deus na vivência da caridade, na experiência de amor e na demonstração da sua fé em Deus, sua fé no Criador, a sua fé na vida, a sua fé no amor e a sua esperança na vida futura. E Paulo, no Evangelho, nas suas cartas, ele vai nos falar muito da fé, do amor, da esperança. Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele nos diz que nós, que buscamos a luz, buscamos estar com Jesus, e aí fazendo uma analogia entre os modelos de combate anterior, mas com o nosso bom combate atual, que nós busquemos ter a nossa couraça na fé e no amor, e tendo o capacete, por capacete, a esperança na salvação. Vejam, a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança na salvação. Então nós vamos nos fortalecer para enfrentar as dificuldades, os desafios, os testemunhos da vida, tendo a fé, o amor e a esperança. Na sua carta aos Hebreus, Paulo vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E este esperar aí é interessante que nós busquemos diferenciar daquela experiência totalmente passiva, em que eu, a partir de uma fé em algo, aguardo sem nada fazer. Porque não é esta a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, resgatada pela doutrina espírita, é a esperança que melhor se afeiçoa ao verbo esperançar, em que nós, enquanto esperamos dias melhores, tempos melhores, ocorrências melhores, nós trabalhamos para que isso aconteça, dando a nossa colaboração, a nossa participação. Lembrando a expressão, ajuda-te que o céu te ajudará, a cada um segundo as suas obras. Lembrando a parábola dos talentos, em que aquele que recebe os talentos e os multiplica, será recebido pela divindade como um bom trabalhador que terá os seus recursos ampliados. E aquele que recebe o talento e guarda, com medo de perdê-lo, é visto como um mau trabalhador, e até o que já tem, temporariamente, poderá ser tirado de alguma das suas experiências imediatas. Lembrando que a cada um segundo as suas obras. Então, não é a esperança
totalmente passiva, mas é o esperançar. Eu trabalhar para contribuir para que aquilo que eu espere aconteça. Mas a fé é necessária para que nós possamos ter esse lastro no qual nós nos firmamos, e a fé é ampliada, a fé é construída, mas precisamos ter esse lastro a partir do qual nós, sentindo segurança, avançamos. E agora é uma fé raciocinada, porque a fé distanciada da razão, ela pode nos levar ao fanatismo, ao fundamentalismo, ao ponto de eu destruir vidas ou irmãos achando que estarei agradando a Deus. Mas quando nós convidamos a razão, quando nós temos a verdadeira fé, aquela capaz de estar frente a frente com a ciência em todas as épocas da humanidade, é esta que vai nos sustentar, esta que é a fé vigorosa, porque ela não tem lacunas ou pontos que violentem a minha razão, que entrem em contradição com o avanço da ciência que a sociedade vai galgando nos seus novos patamares. Então, é uma fé, mas uma fé raciocinada, que agora vai ser esse lastro para que eu possa trabalhar e possa ter a minha esperança em atividade, e tendo como alimento, como fonte inesgotável para isso, o amor que nós buscamos, devemos buscar sempre ampliar. A experiência de Chico Xavier, quando ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, ali por estímulo de companheiros, de amigos, ele que já tinha ali as suas experiências mediúnicas, mas não tinha ainda uma iniciativa de ele ter algum protagonismo em alguma instituição espírita, trabalhava numa casa de secos e molhados, e estava ali, e então um frequentador abastado fala, não, mas vamos fundar um centro espírita. Chico Xavier fica vacilante, e então aquele homem empolgado com os feitos mediúnicos divulgados de Chico Xavier até então, falou, não, Chico, eu vou bancar, vamos fazer. E então Chico Xavier aceita, mas passados alguns dias, e eles ali mesmo, né, fazem um início ali como uma ata de fundação. O Chico seria o secretário do Centro Espírita, este homem que estimulou seria o presidente, o irmão de Chico, José Xavier, também participaria, mas eis que passados uns dias aquele homem volta e fala, não, Chico, eu estava ali sob o efeito do álcool, eu não posso me envolver com isso, dou todo o apoio, mas não participo. E já é uma primeira baixa. E depois Chico inicia suas atividades ali com seu irmão, com alguns amigos. E isso estamos na década de 30 do século passado. Vejam que o espiritismo era visto como coisa do demônio, como uma coisa negativa. Ele morando numa cidade pequenina do interior de Minas Gerais, uma coletividade muito religiosa dentro do catolicismo. E então os ataques começaram a acontecer, as pessoas começaram a se afastar. O seu irmão José Xavier teve uma necessidade profissional para se dedicar à feitura de um número grande de celas que ele tinha se comprometido, e chegou o momento em que, dos trabalhadores daquele centro espírita inicial, Chico Xavier ia sozinho e abria o salão da localidade onde as reuniões aconteciam, e ele não contou por algumas vezes com nenhum colaborador, nenhum trabalhador, e também a assistência à assembleia, por conta dos constrangimentos gerados por outras religiões ali, na visão do que o espiritismo representava, as pessoas intimidadas, houve momentos em que não tinha ninguém na plateia. E ainda assim Chico continuou. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, conta que ele chegou até aquele pensamento mais próximo de nós. Mas não tem ninguém, então vamos fechar. E Emmanuel, não, a plateia está cheia de irmãos necessitados, os nossos irmãos desencarnados. E Chico, então, com a sua fé raciocinada, continuou aquele trabalho. E diz até que ali ele teve a possibilidade de treinar e ampliar, melhorar os seus recursos de visão espiritual, de evidência, de clarividência. Imagine se Chico tivesse desistido, se ele não tivesse a fé suficiente, o seu trabalho grandioso que se consolidaria ao longo das décadas, poderia não ter acontecido. Mas a fé, então, é isso, aquele fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas nós vamos encontrar
na carta de Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, aquele momento em que ele vai nos dizer que eu posso ter tudo, que eu posso ter fé, que eu posso ter recursos financeiros, que eu posso falar línguas, que eu posso ter conhecimento, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. E vai descrevendo situações do cotidiano onde o amor se mostra presente. E Allan Kardec, na sua tradução no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa parte, vendo que ali se trata do amor ágape, o amor mais sublime, traduz a passagem como a caridade. Mas Paulo vai nos dizer que eu posso ter tudo, mas se eu não colocar o amor no que eu faço, nada, de nada adiantará, eu nada serei. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus bens, mas eu posso estar fazendo isso por orgulho, eu posso estar fazendo isso por desprezo à vida, eu posso estar fazendo isso como uma estratégia para ceder aos apelos do meu ego em dimensões diferenciadas. Somente quando o amor for o móvel é que aí o Espírito, ele que faz, terá o verdadeiro ganho. E ele encerra essa passagem, esse capítulo, dizendo: por fim, remanescem essas três grandes virtudes, a fé, a esperança e o amor. Mas dentre elas, a mais excelente é o amor. E nós vemos um tripé de três grandes virtudes que o espírito precisa reconhecer e lutar para desenvolver. A fé, a esperança e o amor. Aí uma feição também de um triângulo que o espiritismo vai nos trazer, a religião, a ciência e a filosofia. Paulo nos traz lá a fé, a esperança e o amor. A fé é aquela base sólida. Eu já tenho a fé em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça. Se eu de fato tenho fé na justiça de um Deus bom e misericordioso, toda sabedoria, toda bondade, onipotência, onipresença, eu sei que tudo o que me acontece, por mais que eu não compreenda, está dentro de um propósito maior, que cabe a mim tentar refletir em minha vida o exemplo do que é a essência de Deus, que é o amor. Então, agir amorosamente. E aí, tendo esta fé para as coisas que acontecerão, esperar, mas esperar trabalhando, atuando, fazendo, esperançar. E aí nós vamos ter a experiência do amor. É como se fosse a fé, a esperança e o amor fazendo esta ponte entre nós. E o Espiritismo vem como aquele consolador prometido, mas é interessante que quando nós vamos para a obra da codificação, nós temos a contribuição de alguns espíritos que nos ajudam a compreender algumas falas do Cristo. O Cristo nos ofereceu as bem-aventuranças. A primeira delas nos fala da necessidade de desenvolvermos a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o nosso obstáculo, o orgulho, nosso obstáculo, o egoísmo. Preciso desenvolver a humildade para ter esse reino dos céus, esse reino de Deus já em mim. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mais adiante o Cristo vai nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois leve meu fardo e suave é o meu jugo. Então, o Cristo fala da consolação para os aflitos. Promete a consolação para os aflitos, estabelecendo ali as diretrizes de que nós busquemos aprender com Ele, com a brandura e a humildade de coração. E aceitemos o seu fardo, que é leve e é suave, que é o amor espelhado na vivência, demonstrado, materializado, entre aspas, na vivência da caridade. Então Cristo nos pede isso: olha, eu vou aliviá-los, não vou retirar a cruz de ninguém. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, como os resultados, as consequências das minhas escolhas pretéritas, que vão nos acompanhando, nos fazendo lembrar, nos fazendo pensar e chegar à conclusão de que eu preciso não repetir esses fatos que hoje
pesam na minha caminhada. Mas o Cristo nos falou do alívio para nós. Mas quando nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 23, uma mensagem do Espírito Fénelon, quando ele nos fala dos tormentos voluntários. E ele nos lembra que nós temos sim experiências dolorosas próprias de uma programação espiritual, de um contexto de evolução, como nós passamos agora uma pandemia. Vejam que a espiritualidade, nós estamos no movimento espírita falando há muito tempo, desde o início desta década, da década passada, da transição planetária, das desencarnações coletivas, e a gente pensa em bomba atômica e torce para que não aconteça, pensa em tsunami, em terremoto, queda de avião, e veio um mecanismo de desencarnações coletivas que aí ultrapassa já 3 milhões de mortes conhecidas, fora aquelas subnotificadas, já metade mais ou menos do número de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, espalhada pelo mundo, mas não presa a uma ocorrência específica. E é claro que as pessoas que, dentro dessa programação, precisam desencarnar neste momento, serão aquelas que serão acometidas e que o organismo não trará a resposta necessária, tirando aí aquelas pessoas que, por falta de cuidado, por negligência, por imprudência, acaba tendo uma contaminação e uma desencarnação aí fruto de uma imprudência, o que pode ser identificado como uma espécie de suicídio indireto. Mas se eu tomei o cuidado necessário e ainda assim vou vivenciar essa experiência, é porque ela faz parte da programação. E aí, esta consciência da realidade espiritual, da fé no futuro, vai me trazer uma tranquilidade de que o espírito vive. Foi uma experiência de aprendizado, foi uma experiência de resgate, de reajuste, mas que não nos trará transtornos maiores se nós tivermos essa visão espiritual. Mas nos tormentos voluntários, Fernando vai nos dizer que os tormentos que nos serão aliviados, as aflições, são aquelas próprias dessas experiências, mas não aquela decorrente do meu orgulho, da minha vaidade, da competição, da maledicência. Não são essas aflições que nós mesmos geramos e que não precisaríamos passar, que o Cristo nos promete a consolação. Consolados serão aqueles que passarem por essas experiências, que buscarem a resignação diante dessas dores, dessas provas, estes sim serão consolados. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando fala da ingratidão dos filhos, o Espírito Santo Agostinho vai nos lembrar que a prova rude, a prova difícil, quase sempre é um indício de que se aproxima o fim de uma experiência dolorosa, de uma provação dolorosa, e que será boa para o espírito se ele a aceitar com resignação e com a sua fé, seu pensamento em Deus. Porque se não tiver resignação, terá que recomeçar e passar por uma experiência equivalente. Então nós temos as experiências próprias do mundo, que se tivermos resignação, tivermos essa consciência, a fé no futuro, nós conseguiremos superar. Se não a tivermos, então, não haverá o aproveitamento necessário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24, também do capítulo 5, temos o texto A Desgraça Real, oferecido pelo Espírito Delfina de Girardin, que ela fala que os verdadeiros acontecimentos, a verdadeira desgraça, ou seja, a desgraça real e não aparente, ela não está no fato, mas nas consequências do fato. Conforme a nossa escolha, conforme nós nos posicionamos diante da experiência. A pandemia, para muitos, tem sido um momento de aprendizado, de testemunho, de demonstração da fraternidade, da paciência, da tolerância, da resignação, da obediência, que é o consentimento da razão, da resignação é o consentimento do coração. Para outros tem sido um momento de revolta, para outros tem sido um momento de se aproveitar, cometendo ilícitos diante do contexto atual. Então vejam, não é o fato em si que será a desgraça real, pensando na experiência de cada um, mas como eu vou me portar diante dos fatos. Mas lá, na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma questão que é interessante, a questão 922, que Allan Kardec, depois de ouvir a informação dos Espíritos, de que neste mundo não é possível uma felicidade absoluta, mas apenas uma felicidade relativa, ele pergunta, tudo bem,
Mas para alguns, algo traz felicidade, para outros não. Existe uma variação muito grande. Então, existe algo em comum para todos que possa significar o caminho da felicidade, essa felicidade relativa, tirando as particularidades, a subjetividade de cada um. Existe algo, elementos que possam garantir essa felicidade relativa para cada um, e os espíritos respondem. Do ponto de vista material, a posse do necessário, o alimento, a vestimenta, o lar, a posse do necessário. E aí é claro que nós temos que botar uma razão em cima disso, porque eu já ouvi pessoas dizerem, uma companheira dizer, mas eu tenho lá um armário com 50 pares de sapato, para mim aquilo é necessário. Você só precisa de 2 para preservar os seus pés na caminhada. Claro que pode ter mais um pouco, mas não precisa de tantos. Mas do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, a fé no futuro, esta fé na realidade espiritual, na condição de espíritos imortais que somos, na condição de Pai, todo bondade, todo misericórdia, na justiça divina, fé no futuro e consciência tranquila. Fé no futuro, fé na realidade espiritual, fé no Pai e consciência tranquila. Se nós tivermos isso, encontraremos a consolação necessária. E os espíritos também respondem na questão 934, quando Kardec pergunta da dor gerada pela perda dos entes queridos, vão nos dizer que essa consciência da imortalidade nos leva a ter a certeza de que eles vivem, que os laços de amor nos proporcionarão um reencontro. Mas que nós temos a consolação pelo contato possibilitado pelos meios atuais da mediunidade. Lembremos das cartas consoladoras de Chico Xavier. Cartas consoladoras. Existem livros que compilaram algumas dessas cartas, e quando nós as lemos, verificamos os detalhes, a riqueza de informações, temos a certeza da imortalidade. E aquele familiar que recebe a carta do seu outro tem a certeza de que aquele coração amigo continua a pulsar, a viver numa dimensão e que logo o encontrará. Allan Kardec teve um momento, em abril de 1860, que estava um pouco aflito com as dificuldades financeiras, com os ataques que recebia, e em determinado momento a sua esposa chega e traz um pacote. E ali tem um livro muito bem encadernado e uma carta. E é de um senhor chamado Joseph Perrier, que ele fala que por conta da morte de sua amada, um jovem homem, de sua amada esposa, ele decidira se suicidar. Numa noite ele foi à Ponte Marie, em Paris, e quando bota a mão na mureta para se jogar, sente um livro úmido cair. E é aquele livro. E nele estava escrito em cima, este livro me salvou, a Lohan. Ele leu e ali ele teve conhecimento da realidade espiritual. Desenvolveu essa fé no futuro e resolveu então não tirar a sua própria vida, porque sabia que tirando-a, não reencontraria tão cedo o seu amor que partira antes dele. Mas que ficando e sendo uma pessoa digna e bondosa, vivenciando a caridade, ao final da sua carreira humana, ele teria o prêmio do reencontro com os corações amigos. Então ele manda para Kardec aquele livro, encaderna, porque ele era um encadernador, e coloca, e pede que divulgue, e agradece todos que colaboraram para aquela obra, e depois coloca embaixo daquela inscrição do primeiro que colocou este livro me salvou, coloca, e a mim também. Deus abençoe a todos que colaboraram com esta obra. E então, nós agradecemos ao Mestre e pedimos ele que nos abençoe com a sua bondade, com o seu amor, para que todos nós tenhamos a esperança de dias melhores, a fé no Evangelho, a fé no futuro, para que as consolações possam nos alcançar. Agradecemos aqui aos irmãos de Vitória da Conquista, do Centro Espírita Humberto de Campos, e pedimos mais uma vez ao Mestre Jesus que possa abençoar a todos nós, a todos vocês, para que neste momento de prece, neste momento de união, fraternalmente possamos ter a certeza de que Ele está